Bom dia a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e eu tenho que voltar para o tema do vídeo da reunião ministerial, até porque foi liberado para o público, por meio de uma petição da Advocacia Geral da União, a transcrição desse vídeo, né? Então eu quero falar de duas coisas nessa transcrição desse vídeo. Primeiro, porque a situação do presidente ela se complica, e a segunda, o que é isso de paridade de armas que o Sérgio Moro, a defesa do Sérgio Moro falou, e se há relevância ou não, né? Se você gosta desse conteúdo, dá o like ou dislike, xingamentos ou contribuições aqui embaixo no vídeo na aba dos comentários, né? Bom, primeira a transcrição que vocês talvez estejam mais interessados, né? E aqui, se a gente contextualiza essa questão, eu falei em um vídeo anterior de que quando eu fiz especulações sobre o conteúdo desse vídeo, de que, embora não saibamos o conteúdo desse vídeo, o que o Sérgio Moro falou no seu pronunciamento e no seu depoimento à PF, ele realmente se concretizou. Sérgio Moro disse que Bolsonaro queria trocar o comando da Superintendência da Polícia Federal, depois o diretor-geral e depois o próprio ministro, e isso se concretizou. E naquela época eu falei que em processo penal, quando a gente não sabe a verdade, o que realmente aconteceu, a gente faz juízos de verossimilhança, que são probabilidades do que aconteceu. E o que uma testemunha diz não é a verdade necessariamente. Você tem que analisar o depoimento dessa testemunha com o conjunto probatório, né? E eu já tinha me manifestado naquela ocasião de que o Sérgio Moro estava dizendo era coerente com o que tinha acontecido posteriormente, ou seja, com essa formação desse conjunto probatório. E agora foi liberada a transcrição do vídeo, em que a defesa, já tinha falado nesse outro vídeo, que a defesa do presidente, a AGU, né, não queria liberar o vídeo. Depois o presidente disse que era um conteúdo pessoal e não queria liberar o vídeo. Depois ele disse que não fazia questão de liberar o vídeo, porque em nenhum momento ele tinha falado da família dele ou da Polícia Federal no vídeo, e isso está mostrando pela própria transcrição que a defesa dele fez de que isso não correspondia à realidade, né? Porque o presidente realmente falou da Polícia Federal. A grande questão é saber em que contexto ele falou da Polícia Federal. A interpretação sobre o contexto de que ele falou da Polícia Federal. A defesa dele argumenta que foi para proteger a sua família. O Sérgio Moro argumenta de que era para ter acesso a relatórios de inteligência. Então vamos ler aqui o que ele falou, lembrando que essa fala não há a fala inteira, né, de tudo que aconteceu no vídeo, apenas um trecho dessa fala. Mas eu acredito que pelo trecho dessa fala a situação do presidente vai ficando cada vez mais complicada, na minha interpretação, obviamente, né? Vamos lá, o que é que ele diz? Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Mais uma vez, vídeos anteriores eu falei que a Polícia Federal não tem por objetivo institucional prestar informações de inteligência para o presidente, né? Isso se faz a partir da inteligência das Forças Armadas e da Agência Brasileira de Inteligência. Então a Polícia Federal tem que estar de um lado e a ABIN e Forças Armadas do outro. Essas têm função dar informações no que atinge na inteligência para o presidente da República guiar políticas públicas e tomar decisões. Polícia Federal, a Polícia Judiciária da União, tem por objetivo investigar crimes federais, não é assessora do presidente. Mas ele fala, eu tenho uma PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações.
A ABIN tem seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque está faltando realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. A gente não pode viver sem informação. Veja que, embora possa ser ambíguo se ele está falando de inteligência ou não para algumas pessoas, eu acho que não é ambíguo porque, como eu disse, a Agência Brasileira de Inteligência e as Forças Armadas, o setor de inteligência das Forças Armadas tem por objetivo assessorar o presidente. E o presidente coloca na mesma menciona a própria palavra inteligência das Forças Armadas, informações da ABIN. O objetivo institucional da ABIN é produzir relatórios de inteligência, é produzir informações no que atina a inteligência. Tanto é que a ABIN ela é um órgão decorrente do antigo Sistema Nacional de Informações. Então, tudo aqui diz respeito à atividade de inteligência na minha interpretação. A PF não me dá informações, eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não me dão informações, a ABIN então tem seus problemas, tem algumas informações, só que está faltando aparelhamento. Então, mesmo que essa fala seja tirada do contexto, e segundo a defesa de Sérgio Moro, se fosse visto o vídeo, ficaria mais evidente, mas apenas por essa fala, eu já vejo que ele está sim falando de atividade de inteligência, e os relatórios de inteligência, mais uma vez, da Polícia Federal, o presidente não pode acessar. Isso seria uma forma de intervenção. O que, somado ao depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, somado ao que ocorreu depois com a destituição do superintendente do Rio de Janeiro, lá da PF do Rio de Janeiro, no primeiro dia em que o diretor-geral foi nomeado da PF, já o seu primeiro ato foi esse. Isso faz um conjunto probatório que pode revelar há indícios fortes de que o presidente ele quis interferir realmente na Polícia Federal. Depois ele fala uma série de coisas do tipo: a gente não pode viver informação, quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo o seu filho ou sua filha, o que ele está comentando, essas coisas. Então, o que a gente tem que ver é que quando você fica atrás da porta, sabendo o que o seu filho ou não está comentando, em tese, apesar de você ter um poder familiar, em tese você não está tendo um comportamento lícito, né? Você não está respeitando a intimidade do seu filho. E do mesmo jeito que não é um comportamento lícito querer ter acesso a relatórios de inteligência de uma instituição que não tem por função assessorar o presidente da República, tem por função investigar autoria e materialidade de crimes federais. E aí o presidente se queixa sobre essas coisas. Somado a esse conjunto probatório, como eu disse, o presidente fala que ele em nenhum momento do vídeo, primeiro ele não quis revelar o vídeo, depois ele fala que em nenhum momento do vídeo ele tenha falado a palavra Polícia Federal. E apesar, tem um acrônimo aqui, né, a PF, que a gente sabe que ele está se referindo à Polícia Federal. Então, se pela leitura dessa declaração, dessa transcrição, a gente já vê que está se confirmando os indícios de autoria do presidente no que atina a sua interferência na Polícia Federal, porque isso é coerente com o que o Sérgio Moro declarou, isso é coerente com o que aconteceu depois com a destituição do superintendente do Rio de Janeiro, que ele fala, inclusive, nas transcrições, ele fala que ele quer e ele vai, e não vai ter acordo, ele vai substituir. E com a própria fala do presidente, que em fala à imprensa disse que em nenhum momento mencionou a Polícia Federal, e a sua própria defesa, quando faz a transcrição do vídeo, mostra que ele sim mencionou a Polícia Federal, e nesse ponto o presidente estaria mentindo para a população. Um outro ponto que eu disse que ia afirmar é a questão da paridade de armas. O que é a paridade de armas? Todas as partes no processo penal
tem que ter as mesmas condições de trabalho, as mesmas condições para elucidar a verdade. Isso significa, do ponto de vista prático, que todas as partes do processo penal têm que ter acesso a todas as provas. O que acontece é que a defesa do presidente teve acesso a esse vídeo, tanto é que transcreveu o vídeo, claro, só na parte que interessava ao presidente, afinal ele é a defesa do presidente, ele não é um órgão de esclarecimento da verdade, enquanto a defesa de Sérgio Moro não teve acesso a esse vídeo. O que ofende realmente a paridade de armas, ofende o devido processo legal, ofende a possibilidade de contraditório, possibilidade de ampla defesa, ofende uma série de princípios constitucionais. Então, nesse ponto, a defesa de Sérgio Moro está com a razão também. E aí a questão política é tentar imaginar por que somente agora, em que o presidente sabe que a partir dessas próprias transcrições, de que o que ele falou foi mentira, e que provavelmente ele está interferindo na Polícia Federal, somente agora ele volta a ter relacionamentos com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que é justamente aquele que pode impedir que uma denúncia de impeachment seja aceito. Ele pode ser o obstáculo ao processamento do impeachment do presidente da República. Então é muito coerente. O presidente está sendo encurralado nesse inquérito no Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que ele volta a ter relação com Maia. Então Maia pode impedir uma ação de impeachment, porque está só na mão dele essa ação de impeachment, porque a ação de impeachment, a denúncia tem que ser recebida pelo presidente da Câmara. Se Maia não recebe, não tem ação de impeachment. E por outro lado, como ele responde por infrações comuns no Supremo Tribunal Federal, nesse inquérito, antes do recebimento da denúncia, se for o caso de haver uma denúncia por essas investigações, esse procedimento vai para a Câmara dos Deputados e só se autoriza o processamento por 2/3 dos deputados. Então Maia também pode ser importante nessa articulação política, impedir, conseguir uma quantidade de votos para que não haja a autorização do processamento do presidente da República. Então o presidente está encurralado. Eu estou vendo que há indícios fortes de autoria dos crimes que estão sendo investigados nesse inquérito policial, e a autoria recai sobre a figura do presidente da República, até porque quando ele teve a oportunidade de se explicar sobre esses fatos, ele, pela transcrição da própria AGU, ele mentiu, né, sobre esses fatos, o que seguramente é muito grave. Eu espero a opinião de vocês. Coloquem aí xingamentos e opiniões nos comentários. Até a próxima.